Bem, pessoal, vamos mais para uma aula de Química e Materiais Elétricos da primeira unidade, tá certo? Da disciplina, que é intitulada Química do Estado Sólido. Nessa aula a gente vai falar de três principais tópicos: sistemas de unidade de medidas, propriedades físicas e químicas e a química do estado sólido e química dos materiais. O objetivo da aula é analisar o conceito de química do estado sólido e química dos materiais para o engenheiro. Aqui a gente vai ter o mecanismo básico, tá certo? Então vamos lá para unidade de medida. Falar um pouquinho de unidade de medida. Para falar de unidade de medida, a gente tem aí um exemplo, né, certo? Ilustrativo de alguns instrumentos que a gente usa para fazer medida de volume de um líquido, né, em um laboratório. Você tem a bureta, temos aqui a pipeta, proveta e balão volumétrico. Todos os quatro instrumentos, eles todos todos os quatro instrumentos vão medir volume. Mas qual é a diferença dos quatro, né? Claro, cada um vai ser empregado aí em uma certa aplicação. Se eu quero ter muita precisão, né, em pequenas quantidades, eu posso usar pipeta ou posso usar a bureta aqui, regulando na chave a quantidade de líquido, né, o volume desse líquido que eu quero capturar. Mas se eu for querer uma quantidade muito grande, 1 litro, eu não vou ficar fazendo essa medida usando a bureta. Tem que usar um equipamento mais rápido, né, um instrumento mais rápido dessa leitura, para fazer essa leitura, essa medida. Eu vou usar o balão volumétrico, tá certo? Então, tudo que a gente vai fazer no laboratório, usar medidas, a gente tem que usar o instrumento adequado. E quando a gente vai usar os instrumentos, a gente tem o objetivo de ver, também capturar a unidade que vai estar relacionada lá na minha medida. Então, por exemplo, aqui as unidades do SI, né? O metro, que é a unidade de comprimento, né? O símbolo M minúsculo, corrente elétrica ampere, a intensidade luminosa, massa, que é o quilograma também, a gente vai usar bastante, quantidade de substância, o mol, e temos aqui também a temperatura em Kelvin, símbolo K maiúsculo, e o tempo em segundo. Essas são as 7 unidades, né, fundamentais do SI. Muitas outras unidades são derivadas delas e a gente vai usar algumas, né? Além das unidades, a gente tem que conseguir manipular os prefixos, né? Isso, claro, está relacionado a uma base de 10. Por exemplo, eu tenho centímetro, uso aqui o prefixo centi, o símbolo C, perto do metro, ó, centímetro. Então, 10 a menos 2. E o nome já está falando, ó, centímetro, a centésima parte, ó, tá aqui, ó, centésima parte do metro. Decímetro, décima parte do metro. Milímetro, a milésima parte. Aí a gente tem também um micro, tá certo? 10 a menos 6, que é 1 milionésimo do metro. E tem o nano também, ó, que é 10 a menos 9. Você pode até fazer a relação nano, 9, só que entendendo que é uma quantidade muito pequena, por isso que tem um menos 9 aqui. Então é 1 bilionésimo do metro. A gente vai usar bastante essas unidades. E a gente pode usar tanto na base 10, tá certo? Por notação científica, a gente pode usar. Ou também usar como um prefixo aqui, coloca como M, que vai me indicar que é a milésima parte, o 10 a menos 3, ok? A notação científica, quando a gente for usar, a gente precisa saber a maneira correta de fazer essa notação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 234, número, eu posso escrever como 2,34 vezes 10 a segunda, certo? Isso aqui é a notação científica. Ela exige que aqui eu tenha apenas uma casa, tá certo? Pertinho da vírgula, o 2 no caso aí. Mas eu só posso ter números aqui de 1 a 9, tá certo? Não posso ter dois algarismos, só um algarismo. E depois tem o restante aqui, nas casas decimais, que vão acompanhar a base de 10 aqui. Na calculadora e no computador, a gente pode ter também uma outra maneira de representar esse número, tá certo? 2.3, onde o ponto ele vai ser a notação americana, tá certo? E esse vai representar como se eu estivesse substituindo vezes 10 elevado. Então aqui eu leio 2.3 vezes 10 elevado a 2. Se eu escrever esse número como 23,4 vezes 10 a 1, é o mesmo número. Porém, não vai estar com a notação científica, tá certo? Não é a maneira formal de você escrever e dizer, olha, esse número é notação científica. Não vai ser notação científica.
Outra coisa, quando a gente vai fazer os problemas, vai fazer os cálculos, tem sempre aquela perguntinha no final, né? Aquela dúvida de quantas casas eu vou precisar deixar lá para o professor pegar e analisar, certo? Essa pergunta você pode evitar se você tomar o conhecimento do que são os algarismos significativos, certo? Existem as regras de soma, subtração e multiplicação e divisão. Então eu vou deixar isso aí também para você fazer uma revisão sobre os algarismos significativos. Isso é muito importante, tá certo? Outra coisa que a gente precisa discutir é sobre a nomenclatura das coisas. Por exemplo, massa ou peso. 1 quilo, isso é massa ou é peso? Claro que a gente vai, por exemplo, numa farmácia, vai se pesar, a gente diz, olha, eu estou pesando 60 quilos, 70 quilos. Isso é a maneira informal, né? Você vai estar com seus amigos, mas quando você estiver no laboratório, você tem que saber distinguir o que é massa e o que é o peso, tá certo? O peso a gente sabe que é uma medida, né? Provindo aí da força gravitacional, e o peso pode variar se você está em um planeta como a Terra e vai lá para a Lua. Seu peso vai ser menor. Porém, a massa não, tá certo? A gente vai analisar também quantidades como volume, e é importante agora a gente começar a analisar isso de um ponto de vista assim, bem lógico, certo? A gente às vezes fica na dúvida, 1 litro é o quê? É 1 metro cúbico? É 1 centímetro cúbico? É 1 milímetro cúbico? Né? É o quê? Às vezes a gente fica tentando decorar essas coisas, mas vamos entender aqui um pouquinho, né, como a gente faz analogia e entende isso para nossa vida diária. Vocês perguntam assim, qual é o volume de uma caixa de leite? Essa caixinha aqui. Você vai lá no supermercado e compra lá. 1 litro. Olha só, esse litro de leite, se eu colocar aí, por exemplo, abrir a caixinha e vou usar ela como um medidor. Vou colocar 1 litro de água dentro da caixinha, posso colocar 1 litro de ferro, mas não é comum a gente medir volume de materiais sólidos como 1 litro, mas pode, tá certo? Posso colocar 1 litro de algodão, 1 litro de chumbo. Se eu perguntar, qual é o maior volume? É 1 litro de algodão ou 1 litro de chumbo? A resposta vai ser a mesma, né? Todos os dois, 1 litro de algodão, 1 litro de chumbo, tem o mesmo volume, tá certo? Então, existe uma relação do volume com metro, centímetro e milímetro, né, ao cubo, tá certo? Então, será que isso é fácil de entender? Será que é intuitivo, né? Então você pega aqui e faz a relação do litro com o metro. Então você pega uma caixinha dessa e começa a imaginar. Se eu colocar dentro dessa caixinha, fazer a medida dessa caixinha, vamos lá. Você acha que essa caixinha mede 1 metro cúbico, uma caixa de 1 metro, por 1 metro de largura, por 1 metro de altura, 1 centímetro, vezes 1 centímetro de altura, 1 centímetro de altura, de largura, 1 milímetro. Será que essa caixinha tem 1 milímetro? Assim, ó, de largura, espessura, altura. Eu acho que é aproximadamente 1 decímetro, que 1 decímetro nada mais é do que 10 centímetros, certo? Então, se eu pegar uma caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, eu consigo ter um volume aproximadamente igual, né, dessa caixinha aqui. Então, a gente pode muito bem relacionar o litro com 1 decímetro cúbico, um volume que tem 1 decímetro, né, que é 10 centímetros, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Beleza? Então vamos fazer essa analogia. A gente então não precisa decorar se é milímetro, centímetro, milímetro. Tem uma maneira lógica de a gente pensar, aprender isso, não precisar ocupar o nosso cérebro, né, tentando alocar a memória desnecessária. Isso é uma coisa que a gente vai aprender com o tempo, né? Tá certo? Então aqui só para a gente representar o que eu tinha falado para vocês, 1 litro, uma caixinha aqui de 1 litro, né? Então tem 1 decímetro de altura, 1 decímetro, né, que são 10 centímetros aqui, ó. E mais 10 centímetros, que é mais 1 decímetro. E eu posso dizer que 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Mas se for contar quantas caixinhas de 1 centímetro cúbico tem, eu consigo contar 1000 caixinhas dessa. Tá certo? E como 1 litro é igual a 1000 mililitros, eu posso tirar aqui rapidinho que 1 centímetro é equivalente, tá certo?
1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml, 1 mililitro, beleza? Para a gente fazer as transformações, a gente pode usar a regra da cadeia. Por exemplo, eu quero transformar do centímetro cúbico para um metro cúbico. Eu pego aqui, ó, desse lado, 1 centímetro cúbico e vou então multiplicar por um fator unitário. Você pode procurar também na internet, que existe lá os vídeos que você vai aprender como fazer, né, a regra da cadeia, né, regra de conversão em cadeia, a regra do fator unitário, tem várias nomenclaturas. Eu vou deixar o link para você dar uma olhada aí na descrição do vídeo. Então, você pode pegar aqui, ó, 1 centímetro cúbico. Eu sei que 1 metro é 1000 centímetros. Isso é um fator unitário. Eu deixo o centímetro aqui no denominador porque eu quero cancelar com um centímetro no número que eu estou manipulando. Só que eu não posso cancelar de imediato, tá certo? Porque um está ao cubo, o outro não está. Para isso eu tenho que usar os parênteses, colocar tudo ao cubo. Porque isso aqui, como é um fator unitário, se eu pegar 1 e levar ao cubo, não vou modificar nada, tá certo? Fazendo esse procedimento, a gente consegue rapidinho transformar para metro cúbico, sem usar aquele velho método de ficar andando com as casas, né? Ah, é metro cúbico, anda 3 casas e tal. Tá certo? Aqui tem outra medida, né, para a gente fazer a transformação, enfim. A gente pode fazer isso seguindo um procedimento simples, que não é comum se usar, mas depois que você aprende a usar, você vai ver que isso vai se tornar uma coisa muito prática e vai evitar que você cometa erros, né? Que aqui é uma regra de 3 e você pode aplicar essa regra aqui da cadeia em uma linha só, fazendo várias regras de 3 e se cometer algum erro, é fácil de detectar o erro, tá bom? Então recomendo bastante que você aprenda, né? Se engaje em aprender essa regra da conversão da cadeia utilizando fatores unitários, beleza? Sim, vamos então discutir um pouquinho da densidade, que é outra propriedade bastante usada, né, que a gente vai usar. A densidade nada mais é do que massa dividido por volume. E aqui eu tenho uma tabela com vários materiais, com densidades. Aqui a densidade não está no padrão do SI, tá certo? Usando unidade do SI, aqui estamos usando grama por centímetro cúbico, certo? Ou seja, a água tem densidade 1, mas 1 o quê? 1 grama por centímetro cúbico. Se eu for transformar a densidade agora em quilograma, eu posso dizer que tem 1 quilograma por decímetro cúbico. Depois você faz o teste aí, tá certo? Anota no teu caderno aí essa questãozinha para transformar isso para quilograma por metro cúbico, né? No caso, quilograma por decímetro cúbico, vai ser 1 quilograma por decímetro cúbico. E se você quer usar o metro cúbico, colocar na unidade metro cúbico, imagina aí quantos quilos de água você consegue colocar em 1 metro cúbico. Uma caixa de 1 metro cúbico. Você vai conseguir 1000 quilos, tá certo? Então é muita massa de água numa caixa de 1 metro cúbico. Aqui tem outros sal de cozinha, 2,2, certo? Gramas por centímetro cúbico. Ferro, 7,9. E assim vai. Aqui só um exemplo do que acontece, né, com a densidade da água quando você tem água sem sal e com sal. Sem sal, você vê aqui que o ovo ele vai lá para o fundo do copo. Já com sal, o ovo fica flutuando, certo? O ovo flutua nesse caso porque o ovo aqui vai ficar menos denso que a água. Água sem sal é uma água menos densa. Quando coloca o sal, fica mais densa. E vai lá para baixo, o ovo fica flutuando aqui. Isso acontece porque quando você dilui sal, você aumenta a massa daquela mistura, certo? O volume é praticamente o mesmo. Então, se você aumenta a massa, diretamente proporcional à densidade, ou massa específica, né, acaba dando esse efeito aqui. Bom, vamos para frente então, estudar as propriedades, né, propriedades físicas. O que é uma propriedade física? A propriedade física pode ser medida e observada sem alterar a composição e identidade de uma substância. Detalhando isso, por exemplo, eu tenho um gelo. Gelo, água no estado sólido. Quando a água vai passar para o estado líquido, né, se torna água líquida, em vez de gelo, vou ter água, há uma mudança de fase. Existe uma característica importante que é o ponto de fusão, que é a temperatura onde a água passa de sólido para líquido ou passa de líquido para sólido. A mudança de fase, o ponto de fusão, vai ser uma propriedade física.
certo? Quando a água muda de estado, ela não altera nada na composição. Ainda o que compõe a água é hidrogênio e oxigênio. Temos lá moléculas de H2O formando uma estrutura no sólido e no líquido essa estrutura é quebrada, mas a composição é a mesma, tá certo? A identidade da substância não muda. Já uma propriedade química, tá? Para observarmos uma propriedade química, temos de realizar uma transformação química. Por exemplo, o hidrogênio e combustão no ar. Eu tenho aqui partículas, né, de oxigênio e de hidrogênio, que quando eu aqueço, quando é aquecido, eu posso formar água, certo? Hidrogênio e combustão no ar tem uma água. Então eu mudo meus componentes, a identidade da substância. Antes eu tinha só hidrogênio e só oxigênio. Depois virou uma nova substância com propriedades diferentes. Okay? Isso dá o nome de uma propriedade química. Aí você vai caracterizar as propriedades químicas dependendo desse tipo de fenomenologia. Beleza? Vamos lá para as propriedades mensuráveis. Propriedade mensurável tem umas propriedades extensivas, depende da quantidade de matéria considerada, né? Ou seja, são aditivas. A massa e o volume são propriedades extensivas, porque imagina, eu pego um copo de 1 kg de água, certo? Mais outro copo de 1 kg de água, e eu pego e misturo, eu tenho agora uma massa de 2 kg. Volume também, se eu tenho 1 litro mais 1 litro, 2 litros. Agora as propriedades que são chamadas intensivas não dependem da quantidade de matérias, ou seja, não são aditivas, não se somam. Densidade. Eu pego uma substância que tem 1 grama por centímetro cúbico, certo? E eu tenho outra com 1 grama por centímetro cúbico. Quando eu misturo, a nova mistura vai ter a mesma densidade, ou seja, não somam as duas densidades. Da mesma maneira como eu tenho duas substâncias com a mesma temperatura, dois materiais com a mesma temperatura, 10 graus Celsius, dois blocos, cada um separadamente com 10 graus Celsius. Quando eu misturo os dois, junto os dois, a temperatura do meu sistema em equilíbrio térmico continua sendo 10 graus Celsius. Não é temperatura, densidade, não são propriedades intensivas. Ou são propriedades intensivas. Vamos agora então para a química, né, em si, substâncias e misturas. A substância é a forma de matéria que tem uma composição definida e propriedades distintas, diferem umas das outras na composição. Por exemplo, água é uma substância, amônio, açúcar, o ouro, oxigênio. Uma mistura quando eu pego agora a combinação de duas ou mais substâncias. E eu consigo que cada uma dessas substâncias mantenha suas identidades distintas. Por exemplo, o ar. O ar eu vou ter uma mistura, tá certo? De vários gases, hidrogênio, oxigênio, vapor d'água, nitrogênio, etc. Algumas bebidas, né? Eu faço como misturas. O leite é uma mistura também, água e algumas outras partículas lá. O cimento também é uma mistura de componentes, certo? Agora, essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela que a composição é a mesma em toda a sua extensão. Como assim a composição? Vamos lá, composto de quê? De água, H2O. Então eu tenho que essa composição ela é mantida em toda a extensão. Certo? Se eu pegar qualquer volume, pequeno volume daquele material, uma pequena amostra microscópica, eu consigo ter essa relação, né, H2O, daquela quantidade. Agora, já a mistura heterogênea, não, a composição não vai ser uniforme. Eu posso pegar diferentes partes do meu material e ver que a composição é uma parte, uma certa substância, certo? Por exemplo, teria só hidrogênio e outra amostra pequena, né, uma amostra microscópica que eu pegaria e teria só, em vez de ter oxigênio ou ter hidrogênio, teria, sei lá, nitrogênio, algum outro elemento. Então, aí eu não posso dizer que todo material tem essa composição uniforme. Seria composição não uniforme. Um exemplo para a gente entender melhor é isso aqui. Ó. A gente tem aqui a limélia de ferro com areia, certo? Um pó de ferro misturado com areia. A gente está olhando, certo? Isso aqui, como a gente está identificando, né, uma parte branquinha, uma pretinha, pode até ser levado a pensar que isso aqui é uma mistura heterogênea, mas não. Isso é uma mistura homogênea. Se eu pegar uma pequena porção aqui do material, eu vou olhar o seguinte: tem 3 partículas de areia para 2 de ferro. Se eu pegar outra região aqui, tem 3 partículas de areia também para a mesma proporção de ferro.
Se isso se manter ao longo do material, é uma mistura homogênea. E mesmo sendo uma mistura homogênea, existe um processo, né, que é um processo físico, usando um ímã, que eu vou conseguir separar essa mistura, assim como eu posso pegar uma mistura de água e sal, separar por aquecimento, né? Tá certo? Aí eu tenho aí uma tabela com os elementos, para a gente já prosseguindo, né, nos nossos estudos, entendendo o que são os elementos, uma substância que não pode ser separada, né, nem mais simples por processos químicos. Eu não consigo separar, né, nenhum desses elementos aqui através de processos químicos. O cromo, certo? O flúor, o átomo de flúor, o cálcio, isso eu não posso separar por processos químicos, são os elementos. Já os compostos é uma substância composta de dois átomos ou mais, certo? Quimicamente unidos em proporções fixas, né? Então tem uma proporção fixa, formando uma molécula ou formando um composto iônico, e eu tenho essa proporção bem definida, isso eu chamo de composto, tá certo? Não é um elemento. E para resumir, a gente tem aqui matéria. A matéria a gente pode ter em misturas ou substâncias puras. A mistura, ela por processos físicos, eu posso separar em substâncias puras. Certo? A mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea, como a gente viu. E as substâncias puras, eu posso ter compostos ou elementos. Sendo que os compostos, certo? Que a gente viu no slide passado, ó, composto, eu posso separar em elementos através de métodos químicos, ok? Eu posso H2O pegar o hidrogênio separado do oxigênio, né? Isso acontece nas células, né, de hidrogênio, célula de combustível. Prosseguindo, temos três estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, onde o sólido eu tenho um ordenamento, os átomos estão bem ordenados, tem uma forma bem definida, certo? A gente chama isso de estrutura cristalina. Os líquidos, eles geralmente ocupam a forma do recipiente e apresentam uma superfície livre. E as partículas, elas têm uma liberdade maior para se mover, não como os sólidos, que têm uma estrutura rígida, e as partículas, né, os átomos, eles podem se mexer, porém, em torno do ponto da rede cristalina, vibração dependendo da temperatura, né, que chama de vibração térmica. E o gás, ele vai ocupar a forma, ou vai ocupar o recipiente todo e a forma do recipiente. Não vai apresentar uma superfície livre, tá certo? E as partículas estão mais distantes. Sólidas, partículas bem próximas, líquido um pouco distante e gasoso distante bastante. Tá certo? E aqui eu tenho o exemplo onde eu posso encontrar os três estados, tá certo? Na matéria. Eu posso ter o sólido, uma estrutura bem organizada, bem rígida, podendo ter ordem de longo alcance, repetitiva, né? Eu tenho aqui o líquido, as partículas agora não apresentam essas conexões como acontece no sólido, certo? Estão mais livres para andar, mas estão ainda um pouco perto do ar uma da outra. E o gás também, né? Onde as partículas estão bastante distantes uma da outra. Tive um exemplo de uma barra de ferro quente e acabou condensando um pouco de ar em água e você vê os três estados. Beleza? Pronto, aqui a gente encerra, certo? O assunto discutido nessa unidade. E eu recomendo usar o livro que a gente está adotando, as figuras que eu usei aqui no slide, vem desse livro aqui, Química, do Raymond Chan, beleza? Está disponível na biblioteca online. Você vai lá na ferramenta Minha Biblioteca, acessa, coloca esse título, encontra a capa lá dele e acessa. Bom, não deixe de estudar. Pegue seu material de estudo, seu caderno com suas anotações, o questionário para resolver problemas. Valeu, galera. Bons estudos.